Obrigado, Deus. Bom dia, Deus eterno, Salvador, Criador do céu e de tudo que há no céu, Criador dos céus e de tudo que há nos céus, Criador do ar e dos ares, tudo que há no ar e nos ares, Criador das águas, Criador da terra, Criador de todos os planetas, de todas as galáxias, Criador do dia e da noite, Criador da luz, das trevas. Obrigado, Deus. Bom dia, Deus. E obrigado, Deus, pela vida, pelos dias, pelos meus segundos, pelos meus anos, pelos meus minutos, pelos meu tempo de vida. Obrigado, Deus, por a vida, né? Pois quando nada existia, o nosso eterno Deus já era existente, sempre existiu e sempre vai existir. E quando nenhum planeta existia, nem as galáxias, nem o dia, nem a noite, nem a luz, nem as estrelas, nem o sol, nem o céu e nem os céus, e nem nada que há no céu e nos céus, nem as águas, nem nada que há nas águas, nem a terra, nem nada que há na terra, quando absolutamente nada existia, absolutamente nada, o Espírito Santo imortal e único que possui a imortalidade e único autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos já era existente e já era criador de tudo, e sem ele nada existiria. Então, todos os dias, quando acordo pela manhã, eu acordo agradecendo a esse único e suficiente Salvador e esse único e suficiente Deus, que não há dois deuses, só há um Deus, só um Deus. Quando nada existia, o Deus único, eterno, já era existente. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo imortal e único que possui a imortalidade, já era existente, né? O qual é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus único, Criador de tudo, sem ele nada existiria. Mesmo nós sendo os frutos de relações de nossos pais, nosso Pai maior é o Criador de tudo e principalmente da vida, né? Sem o nosso eterno Jesus Cristo, não existiria nenhuma espécie de vida e nem a vida humana. E quando o nosso eterno esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, ele nos ensinou a orarmos a ele essa seguinte oração, né? Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu e nos céus. Ao pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. E perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoados aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixe, Pai, nós entrarmos em tentação. Livra-nos, Pai, de toda que é armadilha do diabo e dos demônios contra as nossas vidas, e livra-nos, Pai, de toda que é maldade dos vivos dessa terra contra as nossas vidas. Se o mal vir, se porventura o mal vir por um caminho, seja ele físico ou espiritual, que o nosso eterno Criador faça com que o mal bata em retirada pelo mesmo caminho, antes que nos enxerga. Porque do nosso eterno Criador é o reino, é o poder, é a honra e é a glória para todos sempre, de eternidade a eternidade. Então que o nosso Jesus Cristo nos livre de toda maldade, da mente humana, pois a palavra de Deus deixa bem claro que toda mente humana de todos os vivos dessa terra, de todos e de todas, são mentirosos e mentirosas. Então que Deus repreenda todo espírito mal da mente humana e expulsa. E Deus fala que todo o coração humano, de todos os vivos dessa terra, são mais enganosos do que todas as coisas. Então que Deus repreenda e expulsa todo o espírito mal do coração humano. Deus fala que toda carne humana é pecaminosa, então que Deus repreenda e expulse todo espírito mal da carne humana. Em nome do Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, o qual é Yahweh Jesus Cristo, o Deus único e suficiente Salvador, o Deus único Criador de tudo, o Deus único autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos, o Deus Espírito imortal e único que possui a imortalidade e único que pode nos imortalizar, ou seja, o único autor da vida e da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos, desde antes mesmo do princípio de todos os princípios, desde antes mesmo da existência de tudo e de todos. Que esse nosso Deus nos livre de todas as espécies de males que possam existir nos ares, nas águas, na terra e que esse nosso Deus nos livre de todas as armadilhas do diabo e dos demônios contra as nossas vidas
e que esse nosso Deus nos livre de toda maldade dos vivos dessa terra contra as nossas vidas. E que esse Deus nos livre de todo o mal que possa vir na mente humana, né? Que esse Deus repreenda e expulsa todo o mal da mente humana, e que esse nosso Deus repreenda e expulsa todo o mal do coração de todos os humanos dessa terra, que esse nosso Deus repreenda todo o mal da carne de todos os humanos dessa terra. Que o nosso eterno Criador nos proteja, nos dê saúde, nos dê prosperidade, nos dê alegria e nos livre de todos os males. Se o mal vir por um caminho, seja ele físico ou espiritual, antes que ele chegue a nós, que o nosso eterno Criador faça com que o mal bata em retirada pelo mesmo caminho, antes que nos chegue. Porque do nosso eterno Criador é o reino, é o poder, é a honra e a glória para todo sempre, de eternidade a eternidade. Sempre foi e sempre será. Obrigado, Jesus Cristo, pela vida. Todas essas palavras que eu falei desde o princípio até agora, tem um só significado, é a vida, é Jesus. Jesus é a vida. A vida nunca morre, a vida ela é eterna, porque a vida é Jesus. Jesus é o criador da vida. Para Jesus, todas as vidas que já existiram nessa terra, todas de todos e de todas, e todas que existem hoje, e todas que estão existindo de hoje até a volta dele, para Jesus todas são existentes. As que não existem, as que existem, as que vão existir. Para Deus não há diferença, porque Deus é o autor da ressurreição eterna de todas as vidas que não existem mais. A nossa vida, essa vida que nossa de 50 anos, de 120 anos, é paralela, né? Nós somos mortais, nós morremos. Quando morremos, paramos de existir. Quando morremos, não vamos para o céu, nem para o inferno, nem ficar vagando. Vamos voltar à nossa origem, que é a terra, né? Que é o solo, né? A terra, né? Mas não morremos para sempre. Por quê? Porque o Criador da vida não morre. E quando o Criador da vida voltar, vai nos trazer de volta à vida, ressuscitados com corpo de glória corruptível. Ou seja, quando o nosso Eterno voltar, ele vai trazer a existência de todas as vidas que já existiram nessa terra e que não existe mais de volta à vida, ressuscitados e ressuscitadas com corpo de glória incorruptível. E vai, quando ele porventura voltar a alcançar alguma pessoa viva, né? Essas que estiverem vivos e vivos não passarão pela morte, mas pela uma transformação que também não deixa de ser uma ressurreição. É por isso que fala que o nosso Eterno é o autor da ressurreição dos vivos e dos mortos, porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo está nas mãos dele. Ele é o juiz de tudo e de todos, né? Ele é o justo juiz final de tudo e de todos. E aí, quando chegar o dia do justo juiz final de tudo e de todos, aí é que tudo começa. Começa tudo novo. Tudo começa como era no princípio, né? Pois todas as promessas que o Eterno prometeu lá no princípio, ele cumprirá, né? Novos céus e nova terra, onde não vai haver morte, nem doenças, nem pranto, nem clamor, nem ranger de dente, e nem uma espécie de sofrimento, e nem uma espécie de depressão, e nem uma espécie de opressão, e nem uma espécie de medos, nem uma espécie de ansiedade, nem uma espécie de nada que existe nessa terra, nesse sistema humano. Vai ser um sistema totalmente diferente do sistema humano, né? Não vai existir preocupações, nem ansiedades, nem morte, nem pranto, nem clamor, nem velhice, nem dor, nem ranger de dentes, nem o mal existirá mais. Só o bem e vida eterna, novos céus e nova terra. Obrigado, todas as palavras são um só significado, é a vida, é Jesus Cristo. Obrigado, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida. Obrigado, Jesus, pelo ar que respiro, que é de ti, que vem de ti. Obrigado, nosso eterno Jesus Cristo, pelo ar que respiramos, que vem de ti, que é de ti. Obrigado, nosso eterno Jesus Cristo, pelo fôlego de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Obrigado, nosso eterno Jesus Cristo, pelo sopro de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Obrigado, nosso eterno Jesus Cristo, pelo sopro de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Obrigado, nosso eterno Jesus Cristo, pelo ar que respiramos, que vem de ti, que é de ti. Obrigado, nosso eterno Jesus Cristo, pelo Espírito de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Obrigado, nosso eterno Jesus Cristo, pelo sopro de vida que somos, que vem de ti e que é de ti. Todas as palavras são um só significado, é a vida, é Jesus, né? E todas as vidas se resumem àquele único sopro que o Eterno deu lá no princípio, que ele fez
uma casa com as próprias mãos dele e soprou na narina daquela casa que ele fez com as próprias mãos dele, que não foi do sexo, e a matéria que ele construiu se tornou alma vivente. Então a vida foi criada ali. Todas as vidas se devem àquele único sopro, mesmo nós sendo frutos de relações dos nossos pais. Todas as vidas foi criada por Deus lá no princípio, com as próprias mãos de Deus. Não foi do sexo, né? Mesmo nós sendo frutos de relações dos nossos pais, a vida não foi criada do sexo, foi criada lá do princípio com as próprias mãos de Deus. Ou seja, antes da existência de tudo, o Criador de tudo já era existente. Antes da existência de tudo que existe, o Criador da vida já era existente. E ele modelou uma casa com as próprias mãos dele, soprou na narina daquela casa que não tinha vida, e aquela casa que não tinha vida veio a ter vida. Então veio a ser alma vivente. Então a vida foi criada ali. Mesmo nós sendo frutos de relações de nossos pais. O nosso pai maior é que é o criador de todas as espécies de vida e da vida humana, né? Então nós devemos a nossa vida ao nosso criador maior e aos nossos pais, né? Então gratidão nosso eterno Jesus Cristo pela vida. Todas as palavras são um só lugar, é a vida, é Jesus. Obrigado, Jesus Cristo, pela vida.